Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bora Pensar. A proposta é realmente refletir sobre o contexto atual, né, o momento atual que a gente está vivendo. E queria agradecer os comentários, agradecer os compartilhamentos, curtidas, pedir a todo mundo que não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? É um novo canal, então quem se inscreveu no antigo canal, por favor, eu peço que se inscrevam no canal presente. E eu queria chamar a atenção por uma coisa que eu não sei se vocês concordam comigo. Nós brasileiros, não é o brasileiro, não, nós brasileiros, a gente costuma se apresentar às urnas em eleições como as que vão acontecer em outubro, como se a gente fosse, ou como se a gente estivesse escolhendo um chefe, o chefe da ocasião. E a gente vai lá, escolhe a pessoa que a gente acha que vai resolver todos os problemas que a gente tem na vida, né? Vai transformar o mundo que a gente vive, a realidade que a gente vive, o país que a gente vive, e que as coisas todas vão ficar uma maravilha, porque o que está presente não presta, e o que vem por aí é o que tende a prestar, é o que tende a dar certo. Isso se eu não concordo com o que está acontecendo. Se eu concordo com, né, o governo corrente, o pensamento é inverso, né? Bom, o que está acontecendo está bom, está tudo um espetáculo, está tudo maravilhoso, e eu tenho que achar que isso está maravilhoso mesmo, porque se eu achar o contrário, eu vou estar alimentando uma corrente contrária àquela que eu acredito como cidadão, como pessoa humana. E poucas pessoas são aquelas que pensam ou discutem ou debatem um assunto que fica até meio que batido, né? Que é o tal do projeto de país. Quando você vai a uma eleição francesa, uma eleição italiana, inglesa, americana, as pessoas acorrem às urnas não para escolher A, B, C ou D, cicrano, fulano, beltrano. Não, as pessoas vão lá em busca de um projeto. Tem o partido A, B, C, D, cada partido tem um projeto específico, né, para encaminhamento dos problemas da nação, e as pessoas vão naquele projeto que elas julgam a mais adequado, o mais coerente com aquilo que eles acreditam. E o brasileiro não faz isso, né? O brasileiro, nós, enquanto povo, a gente vai lá meio que descompromissado de um projeto, né? A gente vai lá meio que porque tem que ir. E no momento atual, né, a gente está naquela de os prós e os contras, né? Os daqui e os dali, os de um lado e de outro. E tem aquele pessoal que, né, tomou nojo de política, então não quer se aproximar de política de forma alguma e se negam a votar em alguém, escolher o que quer que seja que se apresente. Eu acho que é mais ou menos aquela história em que todo mundo tem a sua razão, né, de pensar da forma como pensa, de acreditar nas coisas que acreditam. Pelo menos essa é a ideia, né, de democracia. Né? As pessoas têm a liberdade. Mas algumas coisas precisam ser ponderadas. Tá? Bom, antes de mais nada, o Brasil não vive um momento democrático. Tá? Definitivamente, tem gente sendo proibida de expressar o que pensa, seja lá o que for o que pensa. Na minha opinião, ambiente democrático não pode ter limite de pensamento, expressão de pensamento. Se você expressar um pensamento criminoso, se você expressar um pensamento bizarro, né, estranho à norma constitucional, política, social, cultural, ou você é naturalmente excluído do debate, ou você vai responder, né, ao devido crime, né, cometido. Mas enquanto nós tivermos no país presos políticos impedidos de
impedidos de contactar com a própria família, impedidos de entrar em contato com quem quer que seja, por qualquer modo que desejam, nós não podemos considerar um ambiente desse como um ambiente democrático. Na minha opinião, apenas esse fato já seria suficiente para colocar em suspensão e em suspeição qualquer tentativa de escolha através do voto de um novo governante ou de um novo partido, ou o que seja. Né? Para mim, desde já é um processo maculado, já é um processo, como eu diria, viciado. Você imagina, você está num jogo de cartas, todo mundo ali jogando, mas tem um elemento na mesa que, por exemplo, não pode pedir cartas, ou não pode lançar uma aposta. Ora, que jogo é esse? Em que todos estão ali na mesa, mas um ou dois, né, que sejam, estão impedidos de exercer plenamente os seus direitos políticos. Ainda que justa a pena de reclusão, não é justa a pena de impedimento de expressão, não é justa a pena de exclusão, isolamento, impedimento de contato com quem quer que seja. Outro chefe de Estado, familiar, políticos da mesma corrente política, ideológica. Na minha opinião, apenas o fato disso existir já coloca em dúvida todo o processo dito eleitoral democrático. Isso é uma opinião minha. Tá? Nós já tivemos casos de prisão, detenção de ex-presidentes da República. As condições eram semelhantes, não eram iguais, mas semelhantes. E não havia impedimento tal ou impedimento tamanho para contato com o indivíduo. O caso que a gente está tratando aqui é de coisas básicas, né? De um telefonema, de um contato pessoal, né? Uma visita, que seja, momentânea. É uma carta. Se questiona uma carta, né? Em que vão ali mensagens sobre como se comportar, como que né, o personagem espera, né, que as pessoas que o apoiam se comportem, se direcionem, etc. Isso não é um ambiente democrático, desculpa, mas isso aí não é. Eu imagino que o mais correto é que a gente tenha uma predileção por projeto de país. E quando você discute projeto de país, você está discutindo representação parlamentar, você não está discutindo, né, a presidência, o executivo, o executor. Né? Essa figura que a gente chama de presidente da República, essa figura já está escolhida. Ela já está posta na mesa. Não é um jogo aberto. Os grupos de interesse, os donos do país, já escolheram aqueles que eles acham mais convenientes estarem na disputa. Isso sempre foi assim, isso não é nenhuma novidade, já era para a gente estar habituado. Já era para a gente estar habituado, hoje, estar ciente de que o que a gente tem que escolher é um parlamentar, seja ele em que escala, em que momento institucional, que encaminhe no parlamento leis, encaminhe ideias, encaminhe propostas que mudem o país na direção daquilo que eu acredito que seja melhor para mim, para minha família e para minha comunidade. Ponto. Isso transforma a eleição, isso transfere a eleição, né, de uma eleição majoritária, seja para presidente, governador, o que seja, para a escolha das casas de representação popular, que são Congresso, Senado, né, os parlamentos estaduais, né, as assembleias legislativas,
as câmaras, né, de deputado, etc. É aí que importa a escolha. E, normalmente, nós chegamos ao absurdo de esquecer em 4 anos o nome do senador ou do deputado, daquilo que é mais importante. A gente esquece, depois de 4 anos, do que escolheu, do nome que inseriu lá na urnazinha eletrônica. A gente lembra né, da nossa escolha presidencial majoritária, mas né, daquilo que importa, normalmente a gente esquece, ou normalmente a gente nem vota, ou nem dá muita importância a isso. Uma coisa é você não ir lá e ter que escolher entre A e B. Ah, não, eu não gosto de L, eu não gosto de B, né? Eu não gosto de L, vou jogar no B, eu não gosto de B, vou jogar no L. Gente, isso aí é importante? É. Mas o mais importante é quem eu vou colocar numa Câmara Alta, numa Casa Alta do Parlamento, um Senado. Quem eu vou colocar lá e quem eu vou cobrar postura nessa casa. Quem eu vou colocar na Câmara Federal como deputado federal, na Câmara Estadual como deputado estadual. É esse voto que importa. Porque é aí que eu construo um projeto de país diferente. Porque se vier um chefe alucinado, um chefe que me traduza uma postura, uma escolha, uma direção errada, é no Congresso que eu vou corrigir. Através do impeachment, através de da recusa de algum projeto de lei, né? Na escolha do judiciário, dos membros do judiciário. É ali que ocorre a escolha. Então, assim, eu queria chamar atenção para isso, porque eu estou vendo muita gente dizer assim, não, eu não vou votar, porque eu não acredito nem em A, nem B e tal. Tá, tudo bem, você não acredita nem em A nem B, mas você tem que ir lá votar para o projeto que você acredita. Porque você tem que acreditar em alguma coisa. Não é possível que você se poste num movimento como esse, numa oportunidade como essa, como um burro de carga, que não fede nem cheira, né? Que não está nem aí para o que está acontecendo e depois fica reclamando. Reclama disso, reclama daquilo. Queria lembrar a todos para se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem. Tá? A gente precisa retomar o que foi perdido no canal anterior, então assim, eu pedi a ajuda de vocês. E né, comentem aí se melhorou, se não melhorou, se podia mudar, né, se o caminho está correto. Gente, valeu, obrigado, um abração. Tchau, tchau.